Boa tarde. É o momento de começarmos as nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordaremos a temática culpa e consciência. É o capítulo 6 da segunda parte do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Mas antes de iniciarmos o estudo, como de hábito, faremos uma introdução com um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, capítulo 4, versículo 4. Separamos um parágrafo que nos chamou mais a atenção. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, do egoísmo à fraternidade, do instinto à razão, do ódio ao amor, do vício à virtude. Regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo. Então vamos acrescer algumas observações desse conteúdo precioso que Emmanuel nos traz. A completa mudança que a nossa vida deve apresentar à medida em que permitimos nos deixar transformar pela presença de Jesus através do seu Evangelho em nossa maneira de ver, interagir, de atuar durante a nossa encarnação. E o resultado dessa mudança, Emmanuel caracteriza de forma bem lógica. O homem ergue-se da treva à luz. Se estabelece em suas atitudes e em seu comportamento a ação presente da sua nova adesão ao bem, ao amor ensinado pelo Cristo. Sob o nosso passado de conflitos e de erros, clareia-se, através do Evangelho do Cristo, a percepção, o entendimento, as tendências e os motivos de superação que vamos recebendo através da nossa aproximação aos verdadeiros objetivos da mensagem do Cristo. E continua Emmanuel. Ergue-se do egoísmo à fraternidade, do instinto à razão, do ódio ao amor, do vício à virtude. É interessante aqui o aspecto que diferencia na mensagem de Emmanuel, quando ele diz assim: regozijemo-nos em plena luta redentora. Emmanuel aqui faz referência ao fato de que esse esforço de mudança, de superação, de estabelecimento do equilíbrio com as leis divinas em nosso íntimo, deve ser trabalhado e conseguido de forma feliz, prazerosa, na medida em que, de fato, passa a ocorrer em nós uma identificação sublime com os objetivos do Evangelho, que, na verdade, é a nossa felicidade, a nossa plenitude. É indispensável que estejamos alegres, regozijando-nos
E fato curioso, quando Emmanuel coloca, em plena luta redentora. Não é para ficarmos felizes ao retornar ao mundo espiritual ou quando estivermos em reencarnações prazerosas no futuro. Não, é agora. Regozijemo-nos em plena luta redentora. E ele continua: que píncaros, que níveis tão elevados isso nos possibilita, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo. Então, estende-se em nossa frente um horizonte infinito de conquistas espirituais planificadoras, na medida em que permitirmos que essa transformação proposta pelo Cristo no seu Evangelho ganhe profundidade, sintonia e se expresse na nossa vivência diária. Vamos então ao título do nosso estudo: Culpa e Consciência, à luz da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Nós somos chamados a um efetivo trabalho de ressignificação do que aprendemos e vivenciamos ao longo de inúmeras encarnações sobre esses dois aspectos que na doutrina espírita preenche-se de um novo entendimento, de uma nova compreensão, que vamos tentar aqui aos poucos compartilhar na análise de alguns parágrafos, de alguns itens que separamos do livro. Claro que o objetivo maior é você que nos acompanha se sentir motivado a adquirir a obra e ler completamente. Aqui nós apenas fazemos alguns apontamentos sobre algumas passagens que nos chamaram mais atenção. A culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Aí a gente já vai notando a problemática que é preciso destrincharmos em cima desses valores, aqui em destaque a culpa, e que precisa agora mudar completamente a forma de encararmos. Então, Joana começa dizendo, olha, normalmente a culpa surge como uma forma de catarse, de limpeza, de purificação. A pessoa pensa que ao errar e se sentindo bem culpada, ela está pagando preço para se libertar do erro cometido. É claro que isso é um engano ao qual nos vinculamos durante muitas experiências encarnatórias. Então, essa é a forma habitual que trazíamos, achar que através do sentimento de culpa, de se sentir magoado, transtornado com o erro que cometeu, isso já seria uma forma de pagamento, de libertação. E continua Joana, encontra-se esculpida
nos alicerces do espírito. Ou seja, a gente traz esse tipo de compreensão há muito tempo. E manifesta-se, aí vai vir o problema, tá? Em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Quando nós, desconhecedores das leis espirituais da vida e dessa percepção que Joana vai trabalhando aqui conosco, engendra aberturas em nossa mente de que, autopunindo-se por um erro cometido, nós estaríamos nos libertando. Isso deixou marcas impregnadas, inclusive, e de forma forte, no nosso inconsciente de vidas passadas. E muitas vezes funciona como mecanismos de autopunição sem o percebermos. A pessoa erra, se envolve, por exemplo, num vício, não consegue superar, tem novas quedas e pensa que através de se sentir culpado pelo erro cometido, estaria se libertando, se limpando, e quando menos pensa, começa a atuar do nosso inconsciente profundo, doenças e distúrbios, problemas e desequilíbrios não percebidos conscientemente e que representam mecanismos internos de cobrança que não precisaríamos utilizar. Nós iremos ver durante os comentários dessa tarde qual a forma ideal de se trabalhar quando nos percebemos em erro, em enganos, e em vez de nos abrirmos a esses mecanismos autopunitivos e de sofrimento, utilizamos as ferramentas, os instrumentos propiciados a nós pela doutrina espírita. Arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoístas e arbitrárias, é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. Então, errar, perceber-se em erro, arrepender-se por o equívoco cometido é totalmente normal. O problema é a sustentação do arrependimento, onde a pessoa fica remoendo mentalmente, emocionalmente aquilo em que falhou, e isso abre brechas a numerosos conflitos na nossa personalidade. E é exatamente para não estarmos vítimas dessas armadilhas que trazemos dentro do nosso psiquismo. Porque, meus amigos, a percepção da vida, tal como a doutrina espírita nos mostra, aonde os objetivos maiores das leis divinas é a nossa felicidade, é a nossa saúde, é a nossa paz. É algo novo que nós estamos trabalhando agora com a luz trazida pela doutrina espírita. Porque a percepção de Deus e da vida que nutrimos em diversas encarnações já vividas era de um Deus punitivo, era de uma lei dura, impossível de ser praticada, era de dor e sofrimento como castigos necessários
E isso deixou remanescentes que ainda atuam no nosso psiquismo e que precisamos, ao nos conscientizarmos bem dessa nova visão, dessa nova percepção que a doutrina espírita nos dá, de não continuarmos sendo vítimas. Na elaboração, como é a temática de hoje, da culpa, que não resolve problema nenhum, apenas cria um caso novo se nos mantivermos atrelados a ela, cria um problema a mais e que não serve para o estabelecimento de degraus de crescimento e de evolução para nós. Não poderás apagar o erro, lamentando por mais te demores nesta atitude. Tampouco experimentarás recompensa reter-te na lembrança do que poderia ter feito e deixastes de realizar. A aparente compensação que experimentes, assim, permanecendo, é neurótica, é perturbada, é de desequilíbrio emocional. Então, vamos lá às constatações que Joana nos convida a refletir. Primeiro, não é lamentando, não é se culpando, não é se autopunindo que se apaga um erro que tenhamos cometido. Também não experimentaremos recompensa em nos prendermos àquela lembrança como se estivéssemos querendo castigar a nós mesmos. Do que poderia ter sido feito, a gente não fez, de como era para ter se realizado e não foi realizado. Se através desse tipo de comportamento nós experimentamos algum tipo de pacificação interior, essa é uma pacificação neurótica. Porque, na verdade, naturalmente, não vai nos fazer nenhum bem. E não é, de forma nenhuma, método de superação aos erros cometidos. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem, será inútil. O que está feito, aquilo que ficou para realizar, constituem experiências para futuras condutas. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. Então, aqui, Joana vai nos convidando a aprofundar mais ainda a questão, para mais adiante nos oferecer as terapêuticas, as diretrizes ideais para trabalharmos a questão do erro que cometemos. Aqui ela já começa dando alguns indícios disso. Primeiro, ela começa ainda batendo na tecla anterior. Tudo quanto em vistas, tudo que fizeres para apagar um erro cometido no passado é inútil. Não vai apagar. O que está feito, está feito. O que a gente precisa é, percebendo o erro cometido, refletir, analisar por que errou, o que foi que nos envolveu para que a gente tomasse aquela atitude e nos responsabilizarmos perante o que foi errado, para não incorrermos na repetição do mesmo erro. Porque o que mais ocorre quando a gente se deixa levar pelo mecanismo da culpa, do autorressentimento, é mais adiante repetir o mesmo erro que cometemos agora. Porque se dá aquilo, a pessoa erra, aí se sente muito culpada, e aparentemente aquela culpa para ela
estaria anulando o erro cometido. Sabe para quê? Para no dia seguinte ou um pouco mais à frente repetir o mesmo erro. Aí Joana aqui diz, olha, primeiro, não há nada que tu faça que apague o erro que tu cometesse. E diz mais, de que, tal como o ditado popular, que águas passadas não servem para mover moinhos, assim também o erro cometido deve ser visto como lição de aprendizagem para não repetição de erros, mas não como mecanismo que engendre culpa e autopunições que, na verdade, não apaga o erro cometido. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de inovação, propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela por novas realizações. Aqui Joana vai iniciar a proposta libertadora nas questões dos erros que venhamos a cometer ou já tenhamos cometido. Então, primeiramente, aqui ela nos diz o seguinte, olha, a nossa vida ela é cheia de oportunidades para o nosso crescimento. É rica. E em cada instante que nós estamos vivendo, há oportunidades novas para progredir, para crescer. Saber utilizar essas oportunidades é desafio para a criatura que anela por novas realizações. Então, o desafio que nós temos perante a vida, perante sejam quais forem as experiências que tenhamos passado, é saber que no novo dia nós temos oportunidades reiteradas para crescer, progredir, superar. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. Aqui é muito importante, né? Aqui já começa, de fato, a percebermos os instrumentos ideais para superarmos os erros sem incorrermos em culpas que apenas criam um caso novo. Então, a proposta é: reabilita-te do erro através de ações novas. O que tu podes e deves fazer agora é novas ações e de forma certa, de forma correta, que representa o teu atual estado de alma. Porque o que mais acontece, meus amigos, é termos cometido os erros que, se tivéssemos um nível de esclarecimento e de consciência atual, nós não teríamos cometido. Naquele momento em que fracassamos, em que tomamos uma atitude, uma decisão errada, naquele momento, o material de experiências e de possibilidades que trazíamos abriu portas para que aquele erro fosse cometido. Ele não seria cometido agora, perante a renovação que tenhamos passado em relação ao que foi cometido. Então, se o nosso estado de alma atual fosse aquele quando cometemos um erro grave, nós não teríamos cometido. E continua Joana, detém a onda dos efeitos perniciosos, com a diluição deles nas novas fronteiras do bem.
Então, o que nos cabe agora fazer é procurar cada vez mais iluminar o nosso entendimento no Evangelho de Jesus, em sentirmos-nos mais estimulados à vivência do bem e da caridade, é direcionar a nossa atenção para o que a gente pode e deve fazer no dia de hoje. Não é ficar remoendo o passado, onde tenhamos cometido erros absurdos. E sempre contextualizemos. Se hoje estivéssemos com o nível de consciência e de experiência, não teríamos feito tal ou tal erro. Então, por que se culpar? É delicado essa questão, porque a culpa, ela nos submete desde a interferências espirituais obsessivas, doentias e negativas, que surgem como cobradores junto de nós, aumentando o sentimento de culpa e de tristeza, há também a fragilização do nosso sistema imunológico, da nossa saúde e a abertura para instalação de doenças. Ou seja, só o que não presta. Sentir-se culpado. E o pior de tudo é quando a pessoa se sente culpado por aquilo que, na verdade, nem culpada ela foi. Mas fica de uma forma indireta culpando Deus ou culpando a vida e acaba engendrando também esses mecanismos autopunitivos, que muitas vezes se transformam em doenças psicossomáticas e mesmo em doenças físicas, principalmente na área das doenças autoimunes, de cânceres e outras doenças. Então, tenhamos cuidado. Culpa não resolve nada. O que resolve é a nossa nova ação no bem, no dia de hoje. É estarmos cada vez mais buscando a iluminação íntima, a aquisição de pensamentos renovadores, de boas emoções e a prática, a ação da caridade. É nesse sentido que, de fato, nós podemos e devemos resolver todas as questões de enganos e de erros que tenhamos cometido. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraístes perante a divina consciência. Porquanto, o importante não é a quem se fez o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. Aqui Joana fecha esse capítulo, e nós concluímos a nossa leitura com esse parágrafo, que dá a conclusão das ferramentas que devemos utilizar quando nos percebemos em enganos e em erros cometidos. Então ela nos diz, olha, a soma das tuas ações positivas. O que tu estiver fazendo de bem, no máximo de tuas forças, isto sim quitará as dívidas que contraístes perante a consciência divina, perante a divina consciência. É interessante aqui também observarmos isso, porque às vezes nós agimos e cometemos erros com pessoas que não podemos mais cruzar fisicamente o caminho com ela, não podemos levar um tipo de ressarcimento àquilo que cometemos. Mas aí podemos e devemos estar conscientes de que, quando a gente, de alguma forma, tem uma atitude negativa ou prejudicial a alguém, a matriz do erro é o desequilíbrio perante as leis divinas. E agora, com a atitude no bem renovada, pela vivência da caridade,
pelo esforço do trabalho de renovação interior, nós estaremos perante a divina consciência nos equilibrando. Então, o importante porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Que maravilha, né? Porque aqui, é por isso que tem aquela frase do Chico, que muito se popularizou: o bem que fizeres aqui será o teu advogado em toda parte. O bem que a gente estiver trabalhando agora, é ele que, perante a consciência divina, a consciência universal, tornar-se-á o nosso advogado, o nosso defensor. Pela sinceridade de renovação de propósitos e de vida que estivermos evidenciando. Nesse sentido, o dia de hoje, o momento em que estamos vivendo, é o momento ideal para resolvermos as questões do passado, que muitas vezes, quando nos lembramos, percebemos aberturas para remorsos, para sentimentos de culpa, para dizer, poxa, por que eu agi daquela forma? Não alimente esse tipo de questão, exceto no sentido de quando a gente analisa um erro cometido para tirar uma lição. E depois, reestruturar a nossa ação no dia de hoje. Não ficar remoendo a falha cometida. É esse remoendo que não só não resolve nada, mas abre campo para distúrbios, problemas de saúde emocional e física em nós. Assim nós concluímos o estudo dessa tarde. Você que nos acompanha, nós sempre pedimos, deixe seu comentário, sua observação, compartilhem esses vídeos, participe conosco na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Uma boa tarde, até o próximo estudo.